O frio está aí. E mais que o frio, as nossas diferenças de temperatura estão bem marcadas neste período. Tivemos aí um distanciamento de praticamente 20 graus de um dia para outro. E quem é que sofre com isso? A nossa saúde. Para saber quais são os principais vilões aí da saúde, principalmente da saúde respiratória, eu recebo aqui o Dr. Maestre, que é otorrinolaringologista, e que vai nos contar aí quais os principais cuidados. Dr. Maestre, prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é meu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar desse assunto e numa época tão oportuna. Não há quem resista, quer dizer, mesmo quem não tem problema respiratório, está com o prato cheio para ter, né? Porque seco, tá? Nós estávamos aí semana retrasada com 25, 26 graus, aí fomos assim, de um dia para outro para 6, quer dizer, 20 graus num dia, não, é muito, né? É muito, né? E isso traz vários fatores que se juntam nessa época, né? Então, é uma época em que existem mais vírus circulando, até porque é uma época em que a gente fica em ambientes mais fechados, e isso favorece a circulação dos vírus. É uma época em que a poluição também, pela falta de chuva, ela vai ser mais um fator agravante, tanto o frio, a poluição, são fatores que vão despertar alergias como rinite, asma, e tudo isso acaba se juntando para que apareçam mais doenças das vias respiratórias. Então, quer dizer, e nessa época, você falou em vírus. Vírus é uma coisa, as doenças alérgicas são coisas diferentes, né? Não, são ataques diferentes aí para a saúde. Isso, são ataques diferentes. Mas o ponto que eu quis colocar é que nessa época os dois estão vivos. Sim, os dois estão vivos. Pois é, mas é isso que eu te pergunto, porque as pessoas em casa às vezes acham que, eu estou resfriado o inverno todo. É comum você ficar resfriado o inverno todo ou aí pode ser que tenha a alergia, que é outra coisa? Então um quadro de um resfriado é um quadro de poucos dias. Então um resfriado, 4, 5, vamos dizer no máximo 7 dias e a pessoa já está melhorando. Né? Não existe resfriado de 1 mês, resfriado de 2 meses. Aí tem alguma coisa, o diagnóstico não é esse. Uhum. Pode ser uma alergia, pode existir uma sinusite crônica, pode existir outra coisa que está gerando ali esse sintoma. E a alergia, por exemplo, a alergia tem um tipo de doença no organismo e os resfriados e gripes são vírus, né? E a gente tem ainda problema com bactéria, quer dizer, inimigo tem para todo lado. Realmente, inimigos são vários. E falando das doenças respiratórias, eles muitas vezes se confundem. Os sintomas são algumas vezes parecidos, né? Mas os vírus, né, eles causam febre, dores no corpo, dores nas articulações, né? Podem trazer junto tosse, dor de garganta, além da obstrução nasal, secreção nasal, né? O estado geral fica um pouco pior. Mas a secreção é clara, é uma secreção fininha. Num quadro alérgico, não costuma ter febre, não costuma ter dor nas articulações, não costuma ter uma dor de cabeça muito forte, mas os sintomas do quadro alérgico geralmente são coceira, nariz trancado, uma secreção clara no nariz. E, assim, de maneira simplificada ainda, mas para continuar essa comparação, as infecções bacterianas, aí elas têm uma secreção mais grossa, mais espessa. Se for uma sinusite, vai trazer uma dor na maxila, uma dor frontal. Se for uma pneumonia, pode, principalmente nos adultos, trazer febre, uma tosse muito carregada. E aí, o tratamento, porque as pessoas hoje até há um controle maior, porque, né, para não se compra mais antibiótico sem receita médica, mas uma época o pessoal, se é resfriado, né, que é vírus, ou é alergia, ou é infecção bacteriana, vamos todo mundo para antibiótico e tá beleza. Não é bem assim, né, doutor? Não. A automedicação, ela trazia muitos erros. A gente via pacientes que estavam tomando antibiótico de maneira desnecessária, tomavam um antibiótico errado, né? Muitas vezes o paciente, por exemplo, pega uma infecção bacteriana, o médico passa o antibiótico
e vamos dizer assim, ele aprendeu para que serve aquele antibiótico. Só que ele não está vendo por que não serve aquele antibiótico. Então, os efeitos colaterais, as restrições, por que aquele medicamento não pode ser dado. E daí ele sai recomendando para o amigo, sai recomendando para o outro, e as coisas não dão certo. E um outro problema que a gente tem com o uso indiscriminado dos antibióticos é que as bactérias podem se tornar resistentes. Tem pessoas até que falam assim, doutor, eu sou resistente, a amoxicilina não funciona para mim, ou sei lá, a penicilina não funciona para mim. Não é a pessoa que se torna resistente. As bactérias, a hora que a gente usa um antibiótico de maneira incorreta, sem matar todas as bactérias, aquelas bactérias que restam são justamente aquelas em que o antibiótico teve mais dificuldade em matar. A próxima geração, vamos dizer assim, a continuação, né, da proliferação dessas bactérias, são todas com aquela característica. E daí, aquela bactéria, elas foram selecionadas e foram se proliferando, de maneira que naquelas o antibiótico não funciona. E isso é uma coisa que existe muito. Então, se a gente não tem um pouquinho de controle desse uso indiscriminado dos antibióticos, nós vamos ter cada vez menos os antibióticos funcionando. E recentemente, até derivando um pouco desse nosso assunto, mas que é igualmente sério, né? Recentemente eu vi aí artigos e reportagens de que nós já estamos no Brasil com problema de superbactérias, por enquanto ainda meio restritas no ambiente hospitalar, mas de superbactérias que não tem o que mate, né? Que se a pessoa pegar, ela está automaticamente condenada, porque não vai ter o que fazer, né? Então, realmente, principalmente em alguns ambientes onde existe muito uso de antibiótico, por exemplo, uma UTI, no ambiente hospitalar, nós temos que ter um cuidado maior ainda, porque existe o risco de aparecer uma bactéria muito resistente. Mas existe também uma estratégia dos médicos e tentar reservar pelo menos um pouco alguns antibióticos para que numa situação dessa nós tenhamos recursos. Então existem alguns antibióticos em que a gente usa, vamos dizer assim, para essas situações específicas. Que é aquele armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, assim. Mais ou menos isso. E tem que ter mesmo, né? Porque senão o que vai ser, né? A gente vê... Porque se a gente começar a usar todos os antibióticos de maneira banal, daí não vai restar nada. Porque um péssimo hábito que algumas pessoas têm, né, doutor, que eu observo se o antibiótico está prescrito para 7 dias, ou 10 dias, 14 dias, em 3, 4 dias ela está se sentindo melhor, ela para, né? Realmente, isso é um problema muito grande. É assim que ocorre a seleção da bactéria que vai se tornar depois a mãe, vamos dizer assim, da próxima geração, que vai ser mais forte. É o uso incorreto, melhorou um pouquinho, interrompeu o tratamento, um uso muito irregular, toma um comprimido, esquece do outro, depois toma de novo, esquece. Então, antibiótico a gente tem que tomar direitinho. E ou toma ou não toma. Você fala assim, vou tomar antibiótico, então vamos fazer o ciclo direitinho, o ciclo completo, como deve ser o tratamento. Senão, nessas alturas, é melhor botar o freguês para tomar umas injeções ali, que é mais garantido. E antibiótico via injeção tá caindo cada vez mais em desuso, né? Me parece, assim, no cotidiano de tratamento, né, doutor? Que antes eu lembro, quando eu era criança, era um terror, né? Porque a gente espirrava, já ia na farmácia e tomava uma injeção de penicilina, umas coisas assim, meio até, muita gente tinha alergia e tal. E hoje em dia parece que não se usa mais tanta injeção, né, fora do ambiente hospitalar. O fato de ser uma injeção não é garantia de que aquele antibiótico vai ter um resultado melhor do que, por exemplo, um comprimido, né? Cada antibiótico, a gente tem que conhecer ele de maneira separada. Não dá para fazer uma regra, dizer as injeções são melhores que os comprimidos, né? Não dá. Né? Então, por exemplo, né, o pessoal pensa, doutor, eu estou com uma sinusite e vou tomar uma benzetacil. A famigerada benzetacil. Pois é. Ao contrário, não, eu vou para uma sinusite, o doutor me deu amoxicilina com clavulanato. Se a gente pegar na estatística, para o tratamento da sinusite, a amoxicilina com clavulanato tem uma eficiência muito, muito maior
do que, por exemplo, a injeção da penicilina, benzatina, benzetacil. Né? Então, quer dizer, cada caso a gente tem que ver de maneira isolada, né? Essas generalizações, elas são muito comuns. Né? Por exemplo, existe um antibiótico que comprovadamente escurece os dentes, que é a tetraciclina. Principalmente para quem está tomando numa fase em que o dente está se formando. Mas aí o pessoal fala, não, tomei, por exemplo, azitromicina e manchou meu dente. Não, quem mancha o dente é a tetraciclina, não é a azitromicina. Né? Então, a pessoa generaliza, todos os antibióticos vão manchar o dente? Não, existe um que mancha, mas existem outros que não mancham. E o antibiótico, ele tem famílias também, né? Porque tem pessoas que são alérgicas a determinados antibióticos e outros não, né? Ou que é mais eficiente para essa ou aquela infecção e outros não, né? Eles têm famílias diferentes, né? Sim, eles têm famílias, por exemplo, né, tem as penicilinas, penicilinas semissintéticas, por exemplo, a amoxicilina, ela é uma vamos dizer, uma alteração da penicilina. Né? Então, existem pessoas que têm alergia à penicilina, essa pessoa pode também ter uma alergia à amoxicilina. Né? Ainda nessa família, né, que nós chamamos de beta-lactâmicos, né, existem outros tipos de penicilina, não só a penicilina benzatina, a benzetacil. Né? Esses antibióticos, por exemplo, eles atacam a membrana da bactéria. Existem outras famílias de antibióticos, por exemplo, azitromicina, eritromicina, que vão agir no núcleo da bactéria no processo de reprodução. E por isso que algumas vezes é importante o médico alternar a estratégia. Então, se eu estou usando um remédio beta-lactâmico e aquele paciente não teve um bom resultado, talvez eu tenha que usar um macrolídeo da outra família. Porque daí, por mais que a bactéria tenha uma membrana resistente, eu estou usando um antibiótico que vai agir por um outro processo. Né? E isso vai acabar também atuando, porque vamos dizer, às vezes as pessoas acham que sinusite, dor de garganta, infecção, pneumotite, uma infecção de ouvido e tal, que é tudo a mesma coisa. Não necessariamente, né, doutor? Não. Tudo do mesmo tipo de infecção, não é, né? Não. Então, existem os fatores locais que podem levar, por exemplo, uma pessoa a ter uma sinusite, uma otite, né, como, por exemplo, o paciente que tem rinite alérgica, os quadros virais, eles são fatores para você ter uma sinusite. Então, eu tenho que, quando eu estou analisando uma doença, uma infecção como essas que nós estávamos conversando, ver também os fatores ali na anatomia, quais são os fatores que levaram à doença, não só a bactéria. Tá, que tem mais coisa em jogo aí. Com certeza. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar no próximo bloco? Claro. Então, é um instante só e eu já volto, não saia daí.